Muito boa noite, Bezerra Hashem. A gente tem hoje o shiur, que eu vou chamar o shiur do momento. Vocês vão entender porque, de fato, ele é literalmente o shiur do momento. Já foi aí a dica. Tem uma Gemara, eu queria começar por aqui, e eu acho que uma das formas mais maravilhosas, e eu já falei para vocês, sempre quando eu começo um shiur, a parte mais difícil é o ignition do shiur, é o start, é o começo do shiur. E a gente, Baruch Hashem, tem o privilégio de ter a sabedoria amor do mundo, que é a Torá Kedoshá. Quando eu falo em Torá, eu quero dizer Gemara, Mishnah, todo o conceito de Torá que Hashem nos passou, que a Gemara é nada mais, nada menos do que o cérebro de Akadosh Baruch Hu, de alguma forma, assim explicam Chachamim para a gente. Então eu queria começar analisando um pouco de uma Gemara, que na verdade quando a gente fala de Gemara, lembrem que é a vontade de Akadosh Baruch Hu passada para a gente. Então a Gemara que me chama muito a atenção, muitas vezes, e é incrível o quanto dá para aprender dessa Gemara, é aquele famoso episódio de Rabi Akiva. A gente sabe que Rabi Akiva é um dos 10 mártires que foi morto durante uma época. 10 rabanim muito grandes foram perseguidos pelos romanos, um deles foi Rabi Akiva, talvez um dos mais ou mais famosos, sem desmerecer os outros. Rabi Akiva é o homem que aparece inúmeras páginas entre Mishnayot e Gemarot, no Shas inteiro, no Talmud inteiro, e é o mesmo homem que disse que o próximo como a ti mesmo. Ele não falou isso. Sabia que vocês vão falar isso? Calma, atenção comigo. Quem falou Ve'avtar Hakamocha foi Hashem. Rabi Akiva adicionou sobre isso que Zé Kelal Gadol Batorá. Isso aqui é uma regra power master da Torá. Mas quem disse que ame o próximo como a ti mesmo, isso foi a Kadosh Baruch Hu. Rabi Akiva falou, olha, isso aqui é um resumo mor da Torá de alguma forma. E como eu costumo dizer, cada trecho, meus queridos, tem um azar dele, tem a sorte dele. Esse trecho que a gente vai abordar agora sobre Rabi Akiva tem um azar muito grande, porque na verdade ficou muito famoso no mundo, pessoas que mais conhecem a Torá e que menos tiveram oportunidade de conhecer a Torá também conhecem esse trecho. Na verdade, a gente tem que se lembrar que Rabi Akiva foi uma novidade, porque durante 40 anos de sua vida, um terço de sua vida, a Gemara fala que ele viveu 120, um terço da vida dele, ele era Akiva, simples Akiva. Akiva, na verdade, mais um. E teve alguma coisa que foi o turning point da vida dele, que com 40 anos de idade, como a gente conhece, mas eu queria analisar um pouco melhor, tornou ele de Akiva para Rabi Akiva. Agora, Rabi Akiva, pessoal, a gente tem que entender que não é o vizinho dele chamando ele de Rav, alguma coisa assim. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente tem muitos Rabanim, cada um com seu mérito, mas ser um Rav hoje talvez não é tão requerido normalmente, né? Na época da Gemara, para ser um Rav, para Shem chamar a pessoa de Rabi Akiva, constar no Talmud assim, tem que ser uma pessoa que power é pouco. Então, Akiva saiu do mini Akiva para mastermente Rabi Akiva. Qual foi o turning point, pessoal? E se Chachamim contaram isso para a gente, óbvio que a gente tem que aprender. Isso que a gente vai contar agora não é lenda, porque quando contam para a gente não sabe se é verdade ou não, a não ser que a gente vai olhar na fonte. A gente tem Pirkei Avot e tem um outro, entre aspas, Pirkei Avot chamado Avot de Rabi Natan. Lá no Avot de Rabi Natan, no 6º capítulo, segunda Mishnah, conta um pouco a história de Rabi Akiva. Alguma vez vale a pena olhar dentro, fora que tem Marot também que falam outras partes da vida dele. Mas, em Avot de Rabi Natan, a Gemara conta a famosa história que Rabi Akiva uma vez estava andando, vale a pena olhar dentro lá de novo, mais uma vez. E Rabi Akiva começou a andar e aí ele olhou um cenário muito bonito, água batendo na pedra. E ele começou a olhar e falou, uau, que interessante, a água bate na pedra, e viu que a pedra estava um pouquinho côncava, tinha um buraquinho. Ele falou, olha, como que esse buraco foi formado? Certeza que esse buraco foi formado, conclusão simples, que ficou batendo a água na pedra e depois de bater inúmeras vezes, o buraco se formou. Então, Rabi Akiva chegou à seguinte conclusão. Se a água que é literalmente muito mole, e a pedra que é muito robusta, muito sólida,
foi furada pela água, o conceito de repetição tem um poder gigante de furar até uma pedra. Então, Rebbe Akiva chegou à seguinte conclusão: se essa pedra foi furada pela água, que é muito mais fraca do que a pedra, porém na constância ela ganhou, então Rebbe Akiva, também tenho uma chance de furar minha cabeça com Torá, de penetrar Torá na minha cabeça. Esse foi o turning point dele. A avó de Rabi Natan conta isso pra gente, então a gente sabe que isso é verdade. E aí, de repente, Rebbe Akiva foi 24 anos estudar, e dele, e de Rachel, óbvio, esposa dele, que patrocinou tudo isso, então saiu Giant ao cubo Rabi Akiva, foi de Akiva para Rabi Akiva. 24 anos de estudo, mas o que deu a ignição? O fato dele ver a água batendo na pedra. É algo que me chama muito, muito atenção. Cada vez que eu lembro dessa história, e na verdade eu olho dentro para olhar mesmo e aprender melhor a linguagem dessa passagem, e me chama muito atenção que foi algo, na verdade, muito, muito, muito simples. Ele não viu como funciona o cérebro humano, como viu o olho humano, Hashem veio conversar com ele, não foi nada disso, ele viu uma água batendo na pedra. A gente vê isso, pessoal, muitas vezes, mesmo que a gente mora na cidade, às vezes a torneira de casa fica um pouquinho aberta, ela vai pip, 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 fica caindo lá, e às vezes a gente vê na pia alguma coisa, um pouquinho de mais de marca onde a água fica batendo. E ninguém talvez se impressionou com isso, ou não fez um big deal disso daqui. Rebbe Akiva sim fez. E eu fiquei pensando qual foi a vitamina que fez ele olhar isso de uma forma mais master, e o que a gente pode aprender disso. Né? Porque se Rahamim conta isso pra gente é porque tem uma pérola escondida aqui. Então vamos lá, pessoal. Queria dar um passeio no Talmud com vocês, e aí a gente vai talvez entender Bezrat Hashem isso e o tópico do shiur de hoje, que é o shiur do momento mais uma vez. É o seguinte, a Gemara conta no Talmud em inúmeras vezes uma certa expressão, comecei a olhar e procurar, quando algum dos Tanaim ou dos Amoraim, personagens da Mishnah ou da Gemara, chegavam em certo verso, em certo passuk do Tanakh, que matu le'aikra bachi. Quando eles chegavam a ler este passuk, e a Gemara dá exemplos de psukim diversos, eles começavam a chorar. Tem algumas passagens assim, que quando esses homens da época das Mishnayot e da Gemarot, eles liam o passuk, que matu le'aikra, aramaico, quando eles chegavam nesse passuk, bachi, eles choravam. Choravam às vezes de tristeza, às vezes de emoção, às vezes de alegria. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Gemara fala, traz um pasuk, Hem bekdoshav lo yamin, que mesmo nas pessoas mais kadosh, mais santas, mais destiladas, mais puras, mais trabalhadas sobre si, Hashem não confia, a pessoa não pode confiar em si própria. Então, quando Rabbi Yochanan lia esse pasuk, que esse pasuk consta em Yov, Rabbi Yochanan, o que ele fazia? Começava a chorar. Falava, olha, como assim? Essa Gemara aparece no Tratado de Hagigah, abordando esse pasuk em Yov. Rabbi Yochanan falava, se Bikdoshav lo yamin, se Hashem não pode confiar, Bikdoshav, nos Kedoshim, nos santos, lo yamin, ele não pode confiar, Hashem, então em quem Hashem vai confiar? E Rabbi Yochanan, quando chegava nesse pasuk, por exemplo, chorava. Eu fiquei imaginando comigo mesmo que, na verdade, tem mais de 30 passagens assim no Talmud. Hoje é fácil checar. Tem mais de 30 passagens assim no Talmud, quando Rav, ou o sábio fulano, passava sobre tal pasuk, lia, puf, congelava lá e chorava, mas chorava mesmo de lacrimejar. E eu fiquei pensando, e aí? Por que a Gemara me conta que ele chegava nesse pasuk e chorava? Quando a Gemara vai me explicar o pasuk, logo na linha seguinte da Gemara, ela vai explicar, aborda esse pasuk para nos ensinar algo. Por que a Gemara nos conta que ele chorava quando chegava nesse pasuk? Na verdade, não é feio chorar, não é fraco chorar? Deve ser que não. Porque senão eles não chorariam. Óbvio que se a pessoa ficar chorando o dia inteiro, tem algo de errado. Precisa de ajuda. Mas, quando chegava em tal pasuk, aquele Rav, cada vez que passava o estudo dele, chegava em tal pasuk, aquele marcava ele. E outro, porque cada um é diferente. Cada um marca a neshama dele de outra forma. Mas muitos choravam, cada um com o pasuk dele. Então, por quê? Eles choravam, e a pergunta que eu me questionei é por que eles choravam e nós, quando lemos o pasuk, a gente não se chora, ou não se impressiona, ou não fala, uau! Qual é o segredo?
O segredo, pessoal, eu acho, de Rabi Akiva e de todos esses grandes homens, e é o segredo para a gente também, é o seguinte, queridos. Esses homens, quando liam esse pasuk, eles liam o pasuk com 2 olhos, com cérebro, com all-in. Tudo lá dentro. Me explico. Quando Rabi Yochanan lia o pasuk, Hem bekdoshav lo yamin, que foi o exemplo que a gente trouxe antes, de um dos psukim que Rav Yochanan, dentre outros, chorava, se emocionava. Por quê? Porque quando ele lia o pasuk, ele estava full in. Ele vivia o pasuk, ele não lia o pasuk. Ele, na verdade, reproduzia o pasuk dentro do corpo dele. Então, por conseguinte, falava, uau, Hashem, se nem numa pessoa muito tzadik, o Senhor Hashem não pode se confiar, porque a pessoa tem que sempre se cuidar, porque não tem um momento que a pessoa pode falar, já estou garantido. Então ele falava, uau, Hashem, então, em quem a gente pode, quem pode ser confiado nele? Por quê? Porque ele entendia que é deep down, Hashem ama os Yehudim, ama todo mundo, mas Hashem falou, olha, confiar não dá para falar já deu. Falava, uau, se nem nos Kedoshim não dá para confiar, quanto mais nós. E Rabi Yochanan chorava. Quando Rabi Akiva viu nada mais, nada menos do que um cenário, me permitam, completamente simples e até banal, de uma água batendo na pedra. Como se fosse hoje em dia em casa, que é mais fácil para a gente ver, que a gente mora na cidade, a água dripping batendo na pia, e às vezes fica um pouquinho mais marcado a pia, ou chuveiro, algum no chão, a gente vê um pouco mais gasto, porque fica batendo lá, a gente não se impressiona. Rabi Akiva, quando não leu um pasuk, quando via uma cena na vida que não tem nada a ver com pasuk, estava andando na beira da praia, o que ele viu? Opa, ele viu Hashem lá dentro. Ele encontrou o caminho dele de ir de Akiva para Rabi Akiva e ficar lembrado forever. Mas, na verdade, por quê? Porque eles estavam presentes a todos os momentos, naquele momento onde eles estavam. Olhem que curioso, pessoal. Quando a gente escuta um trovão, aquele barulho assustador, bem mais alto do que eu fiz agora, óbvio. A primeira coisa que talvez venha à nossa mente é tomara que não acabe a luz de novo. Uau, vai dar trânsito para chegar daqui até 3, 4 esquinas no bairro, vai demorar bastante. Então agora não é hora de esperar, tem que esperar para sair de casa, esperar meia hora, quando parar de chover a gente sai de novo. Esses são os pensamentos que vêm à nossa cabeça talvez. Mas a Gemara fala, qual que é o pensamento na cabeça de um Yehudi quando ele escuta um trovão? Esconder embaixo do cobertor, ficar com medo, fazer o quê? A Gemara conta pra gente, até para isso tem Gemara. No Tratado de Brachot, na página 9, a Gemara conta o seguinte, Lo nivreu re'amim, os trovões só foram criados, e lá com qual função? Pessoal, olhem como o mundo é perfeito. Por que tem trovão? Porque Hashem quis. E por que Hashem quis que houvesse trovão? Na época da chuva, no momento da chuva, ela lifshot akmumiut shebalev, para a pessoa dar uma endireitada naquelas partes tortas dos nossos corações, das nossas condutas. Pessoal, tentem imaginar, quando alguém da época da Gemara escutava um trovão, o que vinha na cabeça dele? Que Hashem está mandando um trovão para me endireitar. Olha, deve ser que tem algumas coisas que eu não estou me comportando bem, talvez de honestidade, talvez com o próximo, talvez comigo mesmo, talvez com Hashem, horizontal, vertical, tanto faz. E aí Hashem fala, opa, trovão, o que vinha na cabeça deles? Opa, um minuto, deixa eu ver que eu não estou me comportando tão bem para, focando de novo, recalculando minha vida. Quando os Tanaim ou os Amoraim escutavam um trovão, era um shiur de mussar para eles. Acabou, não precisava de mais nada. Porque a Gemara fala que o trovão foi criado para que assusta a pessoa, para, dar um chacoalhão e a pessoa não ficar com medo, ou se esconder, ou entrar embaixo do cobertor, mas para a pessoa reavaliar as atitudes dele. Incrível. Como a Torá olha e para cada atitude tem uma resposta. Mas na verdade, magno isso aqui. Mesmo em alegrias, a pessoa vai num casamento. Então, é muito curioso isso, né? Se ele foi convidado, ele fala, pena que eu fui convidado. Porque aí eu vou ter que agora dar uma hora para lá, uma hora para cá, queria ficar livre no domingo, ou o que for. E se ele não é convidado, ele fala, uau, que estranho. Poxa, fulano não me convidou, como que pode ser, né? A gente fica nesse, ser convidado não é bom e não ser convidado também não é bom, tá bom. Mas,
A pessoa vai lá no casamento. E olha que interessante, pessoal. Será que a gente vive o momento mesmo? A pessoa vai ficar lá 1 hora, 3 horas, 20 minutos. Cada um com o tempo que ele tem, depende da proximidade da pessoa, que a gente precisa ou não precisa ir. A pessoa quando vai lá, será que a gente está lá de verdade? Ou a gente já está pensando em quando eu posso ir embora? Ou quando tal coisa? É difícil hoje em dia a pessoa ficar tranquila estar lá. Como que a gente pode provar isso de uma forma muito simples? Porque quando a gente escuta um shiur, a gente escuta o shiur no volume 2, na velocidade, não volume, velocidade 2. Por quê? Tem que terminar rápido. Espera aí, o propósito é terminar rápido ou o propósito é aprender? O propósito é escutar 2 shiurim por dia ou escutar meio shiur por dia, 1 shiur por dia e absorver aquele shiur. A gente vive numa geração acelerada. Acelerado quer dizer eu não consigo, é muito difícil estar aqui, agora, presente nesse momento, em tudo, mesmo num casamento, óbvio, coisas de Torá a gente está falando, mas mesmo num casamento, como a gente mencionou, a pessoa está sentada no casamento, está tranquilo, vai acontecer a roupa, a noiva demorou, está chegando, está entrando, curte as criancinhas entrando, curte a música, curte a companhia do lado, o que for. A pessoa coloca e tira o celular do bolso, às vezes 3, 4 vezes, para ver se o celular deu algum sinal de vida. Se não tocou, é porque não tem nada acontecendo agora, acreditem se quiser ou não. Não, na verdade, essa ansiedade é um sinal que a pessoa não está lá naquele momento. Full, certeza. Só abre e fecha o celular algumas vezes. Na verdade, isso é válido para tudo, pessoal. Tentei imaginar um mérito hoje em dia de alguém que faz uma tefilá, reza com kavaná. Não estou falando de balançar. A pessoa estar concentrada no que ele está falando hoje. Bom? Estar pensando no que ele está falando. Às vezes a pessoa, no português claro, dá uma brisada e ele volta. Acontece. Mas a pessoa focar e se esforçar para rezar com kavaná, homem ou mulher, ele é um herói. Ela é um herói. A pessoa começa a tefilá já tentando imaginar que horas ele vai terminar. Nem começou ainda, já estou olhando o relógio para ver se vai dar tempo de terminar a tal hora. Mais 1 minuto. Talvez é melhor sair, se for o caso. Se for o caso, óbvio que o certo é ficar do começo ao fim, mas se for o caso é melhor sair mais cedo do minyan e rezar direito do que rezar no minyan correndo e ficar até o fim. Inquestionável de acordo com a Halachá, essa é a Halachá. Por quê? Porque um está Fórmula 1 Interlagos e o outro está fazendo tefilá, mas é menos, não é menos, é mais. Porque, óbvio que a pessoa sabe, é aquela pessoa que se programa para estar do começo ao fim, mas a tal ponto que viver o momento, mesmo na tefilá, é muito importante. A pessoa já começa a tefilá perguntando não que horas começa, que horas termina. Qual o minyan mais rápido da cidade para mim rezar? Mais 1 minuto, se tefilá é me conectar com Hashem, peraí, curte o momento, você pode ficar lá meia hora, 1 hora, 20 minutos, tempo, fica. O tempo que estiver lá, fica lá. Deixa o celular descansar e que nós estejamos conectados 5G com ele maiúsculo. Nem sempre a gente precisa procurar um minyan mais rápido, pessoal, porque aí tem uma hora que a tefilá começa a perder sentido já, porque a gente não deu chance dela fazer sentido para a gente. A verdade é que a reza, a tefilá não é só para o Hazan, é para todo mundo que participa também. O Hazan, ele fala alto, ajuda a gente, mas é para todo mundo. Então, óbvio que a tefilá não tem uma necessidade de ser lenta, tem razão, ainda mais hoje em dia. Mas se a gente for pensar, de 10 anos para cá, teve um trend de fazer a tefilá cada vez mais rápida. Eu não sei daqui a pouco onde que a gente vai chegar com isso. A pessoa, às vezes, tem que pensar, é melhor eu ir num minyan que faz correndo e economiza 5 minutos, ou rezar 5 minutos, de verdade, são 5 minutos, minchá ervita mais, é outra tefilá. Às vezes a gente já entra no Knis, e tem gente falando Halas Nahar, em árabe, já terminou o dia, nem começou ainda, como assim terminou o dia? Essa aceleração, essa ansiedade não deixa a gente curtir o dia, é muito curioso. Hoje a gente tem muitos aplicativos de música. Antigamente, música, você queria ir de uma para outra, tinha que apertar play, stop, vai procurar música, achar e fazer terrilim para cair na música certa. Hoje em dia, a pessoa clica forward ou reward e a pessoa vai para frente e vai para trás da música. Mas olha que interessante, pessoal. Às vezes a gente quer escutar uma música, a gente passa 20 músicas para chegar numa música.
É uma ansiedade assim que não deixa a pessoa curtir o momento. E eu queria falar um pouquinho de Tefilá, mais um minuto, me permitam, porque é muito importante. É mais do que muito importante. Quando terminou a Hazará, a gente já vê gente embrulhando o Tefilin. Pessoal, e o Aleinu Leshabeach, ele já é feito com o carro ligado já. Aleinu Leshabeach, dando agora. Um minuto. Dá uma vez uma chance para a Tefilá ser melhor. Hashem quer escutar a gente. Uma das coisas que Hashem mais quer no mundo, ele fala, me pede de verdade. Karov Hashem lechol koreav. Hashem escuta todo mundo. Opa, um minuto, uma ressalva. Em especial, lechol asher ikrauhu bemet. Aquele que chega para Hashem com sinceridade, independente quanto ele sabe ou quanto ele deixa de saber, mas com sinceridade, com foco, estando lá naquele momento. No começo do Tratado de Brachot, a Gemara fala que Hasidim Rishonim, na época do antigamente, olha como que era, eles hayu shoim sha'achat umitpalelim, eles chegavam no Knis, na sinagoga, 1 hora antes, 60 minutos antes, não depois, antes, e ficavam lá fazendo tefilá. Pessoal, imagina se alguém chega hoje, acompanhem comigo, 2 minutos antes de Shaharit ou Mincha na sinagoga. 2. Pronto, já é maravilhoso, 2 já é demais. Isso mesmo, 2. Ele chega no Knis, antes de Mincha, por exemplo, vai. Se ele não sabe estudar, o que ele vai fazer? Viva smartphone. Ele vai abrir o telefone dele, mesmo que ele já viu todas as mensagens faz 10 minutos antes de entrar na sinagoga. Se ele sabe estudar, acompanhe comigo o que eu vou falar agora, ele vai abrir um livro por 2 minutos para estudar, que é muito bonito. Mas eu acho que sábio de verdade é o homem que nem mexe no celular e nem abre o livro. Óbvio, se a pessoa chegou um tempão antes, tudo bem, mas a Gemara fala para a gente que os Hasidim chegavam 1 hora antes. O que faziam? Contemplavam a grandeza de Hashem. Que a gente pense por 1 minuto, 60 segundos, e de verdade, 30 segundos. O que eu estou indo fazer agora? Eu estou indo agora conversar com o Big Boss do mundo que quer me escutar, que se ele achar que é bom, ele vai me dar o que eu estou pedindo. Se ele achar que é bom, ele vai ajudar os outros Eudim que também estou pedindo por eles. E eu vou me conectar com ele também, vou fazer uma mitzvah também. Outro dia, eu estava conversando com alguns jovens e eu fui responder para eles por que a Hashem não aparece para a gente hoje em dia? A famosa pergunta que os jovens sempre têm. Por que e para todo mundo talvez tenha em algum momento da vida, por que a Hashem não aparece mais para a gente? Apareceu no Har Sinai, apareceu em Bereshit, apareceu na saída do Egito, de forma assim clara, gigante, aberta. E por que a Hashem não aparece mais para a gente? A pergunta é maravilhosa, e muitas vezes eu falo, olha, se Hashem aparecesse para mim, eu também seria tzadik, eu seria igual a Moshe Rabbeinu, e aí, so on. Eu perguntei para aquele grupo de jovens, falei para ele, olha, queridos, tem um exemplo, estava do lado do interruptor da luz, falei para eles, olha, o que acontece se hoje fosse Shabbat, e eu fosse lá, cheguei perto do interruptor, não era Shabbat, mas se fosse, eu dei um exemplo, e eu liguei e desliguei a luz. O que aconteceria se, quando eu fosse ligar a luz, ou se logo depois que eu ligar a luz, a Hashem aparecesse e falasse, hoje é Shabbat. Ou minha mão ficasse parada que não conseguisse se mexer, sei lá. Porque ligar a luz no Shabbat é gravíssimo. Ramim falam para a gente que Shabbat é mais importante do que Yom Kippur ainda. Então vamos dizer que a Hashem aparecesse e falasse para mim, hoje é Shabbat. Qual seria a reação de vocês? Queria responder por que a Hashem não aparece para a gente, explicar para eles por quê, com um exemplo. Aí, eu normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam, Rabino, eu congelaria, sei lá, naquele dia eu já ia cumprir Shabbat, pelo menos aquele Shabbat inteiro, eu ficaria assustado. Aí eu falo, por isso que a Hashem não aparece para a gente, para não tirar o nosso livre-arbítrio, que é uma coisa importante a se pensar. Mas voltando para o foco do shiur de hoje, que é curtir o momento, estar aqui, perguntei para aqueles jovens, olha, e aí? E aí o menino falou assim para mim, o que eu faria? Pensei que ele ia falar que nem outros grupos que eu já perguntei, talvez eu ia desmaiar, ia cumprir Shabbat, ia melhorar alguma coisa, ia ficar impactado. Falou, Rabino, pessoal, escutem a resposta. Ele falou com a maior sinceridade do mundo e eu adoro quando as pessoas são sinceras, mas me deixou uma lição. Eu postaria uma foto no meu Insta, eu falei, e aí? Falou, e aí a vida segue. Como assim aí? Precisa ter mais alguma coisa do que isso? Eu falei, uau!
Eu fiquei abalado o dia inteiro. Eu não consegui mais fazer o que eu estava fazendo naquele dia, eu fiquei só pensando sobre esse episódio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei uma foto no meu Insta. Bom, ok, respeito. Não concordo, mas respeito. Aí eu falei para ele, mas e aí? Que mais você faria? Ele falou, Rabino, tocaria meu dia. Que mais quer que eu faça? Mas eu perguntei para mim mesmo, Habibi, a Hashem apareceu para você? Puf! Qual seria a mudança? Sei lá, ia virar mais espiritual, ia ajudar os outros, cada um dava o jeito que ele ia fazer mais resto, ia cuidar melhor do Shabbat. Não, ia colocar minha foto no Insta e... Let's get the show on the roll, a vida continua. Falei, uau! Pessoal, o mundo faz com que a gente sempre tem que postar alguma coisa, viver o próximo minuto. Difícil demais hoje em dia estar vivendo aqui, agora, momento que a gente tem. Tzadikim grandes, quando chegavam no Passuco, choravam. Rebbe Akiva, quando olhava a água batendo na pedra, que não é Passuco nenhum na Torá, não é verso nenhum na Torá, se impactava. Quando a pessoa fala, eu colocarei minha foto no Insta e tocarei a vida, na verdade, eu fico questionando para mim mesmo, não estou aqui agora. Vamos lá. O ponto é, se a gente tivesse no Yam Suf, eu queria que vocês pensassem junto comigo agora, qual seria a nossa reação? Shem, a gente está saindo do Egito, milhões de Eudim, carregados com burros de ouro, fugindo do faraó, um momento feliz e um pouco assustador, que nós fomos escravos por dezenas e centenas de anos, a gente está saindo de lá e de repente a gente vê o mar se abrindo. Qual seria a nossa reação, pessoal? Ficar feliz, óbvio, o mar abriu, o pessoal andou, depois os egípcios se afogaram, mas hoje em dia, se acontecesse isso no século XXI, qual seria a nossa reação? Postar em algum lugar, beleza, e aí, que mais? O que eu mudaria hoje? E escutem minha pergunta agora, 2 dias depois, o que eu, Caraguila, o que você, ouvinte, seria diferente 2 dias depois que a gente passou pelo Yam Suf? Rebbe Akiva, quando viu a água batendo na pedra, virou Rebbe Akiva, foi de Akiva para Rebbe Akiva. Um homem que figura dezenas de vezes na Gemara no Shas, que nossa sabedoria judaica não seria a mesma, porque sem ele tem um monte de explicações, explanações do Talmud que a gente não saberia. Ele não viu nada de judaico, viu uma água batendo na pedra. Se a gente visse um milagre hoje no Yam Suf, pessoal, a gente estivesse atravessando e a gente visse um milagre assim, que é certeza milagre, não é parece que foi, que o avião quase que caiu, é um milagre power. Qual seria a nossa diferença 2 dias depois? Boa. Pensou? Agora olha comigo. Por que talvez a gente foi menos impactado? Razão sendo, meus queridos, a seguinte. Porque para estar impactado, eu tenho que estar vivendo aqui agora. Se eu já estou vivendo D mais 1, na linguagem financeira, hoje mais 1, ou amanhã, eu não estou aqui agora. Difícil mesmo eu me impactar com coisas mesmo que sejam grandes, maravilhosas e milagrosas. Podem ser um shur legal, pode ser uma conversa gostosa, pode ser um casamento gostoso, pode ser um momento de ajudar alguém, pode ser um pedido de tzedakah, qualquer coisa. Deu e toca a vida. Mas não me chacoalhou muito, não me emocionou muito. Por quê? Porque eu não estava de verdade naquele momento lá, eu já estava pensando nas férias, e nas férias já penso no trabalho e so on. Sabe que cada um de nós, talvez saindo do Yam Suf e voltando um pouquinho para cá, todos nós a gente passou pela pandemia. A gente pode lembrar mais ou menos, mas é muito recente, e relativamente. E na verdade eu fico pensando comigo mesmo, quando a gente estava na pandemia, a gente olhava pelas janelas, ruas vazias, não tinha nenhum trânsito, ninguém passava, só aqueles motoboys corajosos entregando coisas, comida, supermercado, etc e tal. Alguns eram mais corajosos, saíam, mas no grande assim, as pessoas se respeitavam a vida e respeitavam cada um a sua saúde, conforme é esperado. E de repente, passou Baruch Hashem, e a gente deixou para trás, graças a Deus, saúde para sempre, mas quanto que isso impactou a gente
na prática, que conduta a gente mudou? De poder apreciar, ver outras pessoas. Acho que hoje em dia, não sei se sobrou alguma coisa que mexe a gente quando a gente vê um amigo, quando a gente vai num casamento, quando a gente dá um abraço em alguém, quando a gente pode... Talvez o primeiro Pesach foi, mas hoje em dia acho que já acabou. Difícil, a gente ficou meses e anos, um ano talvez, ou um pouco mais, nem lembro. E a pessoa ficou em casa no século XXI, algo absurdo no mundo inteiro, por algo que nem se vê. Na verdade, e por quê? Porque Hashem quis. Mas o que a gente levou isso com a gente? Difícil. Porque quando a gente vive, mesmo a semana de Tisha B'Av, eu sei que no Sfaradim a semana de Tisha B'Av é aquela semana que tira do calendário, mas mesmo lá tem coisas para aprender, que a gente não tenha mais, que a gente só tem alegrias, mas mesmo lá naquele momento tem algo para ser curtido, naquele momento desenvolvido, aprendido e tocado para frente, não vamos esperar para, tomara que já seja a semana que vem. Chega um segundo antes na sinagoga, homework, e sem falar Teilim, fica só parado, pensando, vou fazer tefilá, mas não pode mexer no celular, nem dormir. 1 minuto, 60 segundos. Minchá vai ser diferente, Arvid vai ser diferente, Shaharit vai ser diferente. Escolhe uma tefilá, de vez em quando, não sempre, não a mesma. 1 minuto antes, não mais, 60 segundos antes, chega lá, não pega um livro, não pega o Teilim, mas sabe, não é para fazer Teilim, não. É para focar, estou agora, fala para si mesmo, fala alto, estou agora indo rezar para Hashem, que é uma mitzvah, estou indo me conectar com Hashem e sei que Hashem está me ouvindo e quer me escutar. Isso demora 20 segundos, pensa mais 40 segundos, relaxa, olha a beleza da sinagoga, o ar-condicionado e depois faz tefilá. A tefilá é outra, porque isso faz a gente entrar no mood. Normalmente a gente vai lá, já pega o Gumará, já começa a fazer o Daf-Yomi, já começa a estudar fazendo o Tehillim, rezar, pensando no Tehillim, perdemos o foco. Porque eu fiquei pensando comigo mesmo, a ansiedade hoje em dia, que é algo muito, muito, muito falado no mundo, e óbvio com razão, que a gente tem muitas obrigações e custos e obrigações sociais também, custos financeiros, é normal isso, a gente tem que trabalhar para crescer com isso, não ser afundado lá dentro. A verdade é que essa ansiedade faz a pessoa estar preocupada com o amanhã, a gente acaba esquecendo de poder curtir o hoje, a gente está sempre vivendo mais um, o dia de amanhã. E o dia de hoje ele acaba virando já passado, não tem mais presente hoje em dia. Eu acho que de verdade é passado ou amanhã. A palavra presente ela já não existe mais. É difícil eu encontrar ela. Talvez presente de aniversário pode ser. Mas o presente que eu quis dizer, present time, não existe. Todo presente já virou passado, porque a pessoa está sempre pensando no amanhã. Então, tudo aqui já é ontem. Quando a pessoa chega do feriado, ele vai viajar agora, pegou o carro, vai viajar para algum lugar. Então ele está no feriado indo para lá, ele já está pensando que dia ele vai voltar por causa do trânsito. Mas nem chegou lá. Não, deixa eu pensar, já programar que dia que eu vou voltar para não pegar trânsito na volta. Habibi, curte o lugar. Aí meia hora antes, decide, 1 hora antes, decide quando você vai voltar. Mas agora é o momento de curtir, não. A gente está sempre vivendo o amanhã. A gente nem chegou e já está pensando em voltar. O pessoal vai viajar de avião, fica 2 semanas e deu tudo certo. Baruch Hashem, o sol... O hotel deu certo, o avião não atrasou, a comida estava funcionando, está tudo maravilhoso. Pronto, 2 semanas, águas do Caribe, só maravilha. As crianças passaram bem, dormiram na hora, acordaram na hora, ninguém chorou, os monitores cuidaram das crianças de forma maravilhosa, deu para descansar, deu para dar um mergulho, está todo mundo muito feliz. Semanas assim, paradisíacas. A pessoa chega, o avião aterrissa, e ele fala, senhoras e senhores, pronto para o desembarque. De repente, todo mundo já, antes disso, né, óbvio, né, uns 2 minutos antes, já solta o botão do celular do modo avião e começa a pipocar lá um monte de mensagens. Em 5 minutos que a pessoa está no corredor, saindo do avião, ele vai checando as mensagens dele ou dela, o pessoal já esqueceu que a gente estava de férias. Já esqueceu, passou 2 semanas maravilhosas, que deu tudo, alhamdulillah, certo? A pessoa esqueceu que ele veio de viagem. Acabou? Fala, já preciso de férias das férias. Difícil estar aqui agora. A gente está sempre preocupado com amanhã eu preciso trabalhar, hoje à tarde eu preciso não sei o que lá. Difícil a pessoa curtir aqui agora. E olhem só que master. De quem Avraham Avinu mais gostava na sua vida?
Avram Avinu gostou de, talvez, muita gente, mas a quem ele tinha amor de verdade? Certeza que a esposa dele será, mas a quem mais? O Mará conta pra gente que Avram Avinu tinha um amor gigante por Yitzhak, um dos seus filhos, não único. Avram Avinu teve alguns, plural, filhos, não só Yitzhak e Ishmael. A gente olha no Chumash, tem muitos filhos, mas Yitzhak era la crème de la crème. E de repente Hashem fala para ele, vai fazer a Kedat Yitzhak, vai matar o seu filho. E aí de repente Chachamim contou para a gente que o amor do mundo inteiro estava encapsulado naquele filho. Quer dizer, algo assim que Avram Avinu tinha um amor maravilhoso, que se ele não gostasse do filho dele, então fazer a Kedat Yitzhak seria um presente, né? Avram Avinu amava o filho dele, amar na verdade é pouco, era amar vezes 1000. Como cada um de nós ama nossos filhos, talvez ainda mais ainda. Aí de repente Hashem chega para ele, em Akedat Yitzhak, lá em Parashat Ve'era, e fala para ele, olha, no terceiro dia, depois que ele está andando, se preparando, Hashem fala, olha, agora vai fazer Akedat Yitzhak. E óbvio que a pergunta que a gente tem que se questionar tá bom, Hashem falou para ele fazer Akedat Yitzhak, Avram Avinu sai em direção ao monte para fazer Akedat Yitzhak, onde Hashem pediu, e só no terceiro dia que Hashem se revela para ele. Por que ficou esses 3 dias de suspense? Hashem falou para ele, vai fazer a Kedat Yitzhak. No terceiro dia, Hashem mostra para ele o local e dá mais instruções. Por que Hashem não falou já para ele, depois de meia hora que ele aceitou, tá aqui é o lugar, etc e tal, e ralas? Por que precisou de 3 dias, desde o momento que Hashem instruiu Avram Avinu para fazer a Kedah, até a hora da Kedah por si? A razão para isso, não sei se já pensaram sobre essa pergunta, mas agora vale a pena pensar, é para ter certeza que Avram Avinu não fez algo de ímpeto, mas espoleta. Avram Avinu, 3 dias ele teve um momento para fazer ou mudar de ideia, desfazer. Tá ótimo. Mas ainda assim, pessoal, sabem, fiquei pensando comigo mesmo, quando uma mãe chega para um filho e fala para ele, olha, come, por exemplo, beterraba. Comida, vai. Que a maioria dos jovens talvez não goste, as mães gostam que come por qualquer razão, de vitamina, etc e tal. Alguma outra comida. Então, um menino, ele quer muito sair com os amigos, a mãe dele falou, só vai comer beterraba, por exemplo. Se você sair com os amigos, para sair com os amigos, só vai precisar comer beterraba ou fazer tal coisa que a pessoa não quer, o filho não quer. O que o filho faz? Coloca o dedo no nariz, come beterraba, engoliu e ralas. Pronto, fiz a minha missão, agora me deixa sair. Ele cumpriu o pacto, a mãe ficou feliz, o filho comeu e agora ele pode sair, por exemplo, com os amigos. Uma das formas de Avram Avinu passar o teste, fiquei pensando comigo mesmo, era a mesma coisa. Avram Avinu colocar o dedo no nariz, comer a beterraba e tchau. Matar Yitzhak, Hashem mandou, vou matar, pronto, vai, fecha o olho, olha para o outro lado e faz aí o job porque Hashem mandou e Hashem está acima de tudo. Avram Avinu teve que esperar 3 dias para que ele entrasse no mood 100% do que ele está indo fazer. O teste fica maior ainda. Agora, como a gente sabe que ele não fez igual que se come beterraba, coloca, por exemplo, coloca o dedo no nariz e ingere a beterraba e passa o teste, que nem o exemplo do pai ou a mãe para o filho, porque na Torá está escrito que quando Hashem chegou para Avram Avinu e falou para ele, Avraham, Avram Avinu responde para Hashem, Hineni, I am here, eu estou aqui. Hineni quer dizer, eu estou presente, full aqui. Hashem falou, você está comigo? Estou. Daqui 3 dias vai fazer a Kedat Yitzhak. Avram Avinu ficou 3 dias pensando no que ele ia fazer e depois pegou a faca e falou, pronto, estou pronto. E quando ele foi fazer, encostou a faca em Yitzhak, Hashem falou, para, você já passou o teste. Qual foi a reação de Avram Avinu? Hashem, eu já vivi tanto isso, já inseri sobre mim tanto esse teste e agora eu decidi que eu quero fazer tua vontade. Por favor, Hashem, eu não quero mais parar a faca. Como assim? Eu pedi para você não matar mais teu filho. A resposta é quando Avram Avinu falou, Hineni, eu estou aqui com mindset full de estar aqui agora. O que aconteceu? Avram Avinu estava tanto vivendo aquela situação, ele falou, agora eu já não consigo mais parar a faca. Avram Avinu falou, Hashem falou para ele, para. Talvez foi mais difícil parar com tanta vontade que ele estava de fazer a vontade de Hashem. A tal ponto que está escrito que Hashem teve que achar um carneirinho lá, para Avram Avinu pegar, o carneirinho estava enroscado lá numa árvore, a Torá conta para a gente, Avram Avinu foi lá, pegou o carneirinho e fez o carneirinho como se fosse a Kedat Yitzhak, senão Avram Avinu ia conseguir dormir naquela noite. Por quê? Porque Avram Avinu não fez a Kedat Yitzhak como que alguém come beterraba quando não gosta, colocando o dedo no nariz e engolindo. Avram Avinu estava full naquele momento. Isso faz com que o teste fique exponencialmente maior.
A gente entende agora porque Avraham Avinu queria tanto fazer o teste, e depois que Hashem falou, não, ele falou, Hashem, agora eu já estou envolvido demais nisso daqui. Comprei a ideia 100%, eu quero te agradar, Hashem, a todo custo. Se a gente vivesse a vida Hineni, pessoal, igual Avraham Avinu, I am here. Jogando bola, jogando beach tênis, comendo hambúrguer. Pessoal, quem come um hambúrguer hoje falando Hineni? Olhem, as pessoas comem hambúrguer olhando para o celular. Ninguém come curtindo o hambúrguer. Curte o hambúrguer, mas não é mitzvah. Mas peraí, curtir a vida é uma mitzvah, do jeito que Hashem quer. Mas curte. O pessoal vai almoçar 4 minutos, tira o celular, olha para a paisagem, olha para a comida, desfruta a comida. Qual a diferença do restaurante chique e não chique? O preço, né? O preço é mais caro, a quantidade de comida vem cada vez menor, que é mais decorada e não dá para comer a decoração. Mas que mais tem? É a apresentação. O pessoal come olhando para o celular, aquela apresentação foi para os bales, nem olhou, foi para o lixo. Hineni. Curte a comida quando está comendo. Mas eu estou comendo no escritório bolacha curte a bolacha com requeijão, 3 minutinhos. Coloca uma música clássica, esquece do computador, olha para a paisagem, 3 minutos, está almoçando, curte os 3 minutos. Viver esse momento. Você vai jogar bola. Curte agora. Que eu tenho que sair correndo buscar meu filho na natação. Então, você vai jogar até as 3? Curte até as 3. O jogo termina às 3h30, sai antes. Mas até as 3, que você já está lá, curte o jogo. Quando a pessoa está fazendo um business, curte. Curte o quê? Não sei, está trabalhando, tem que gostar de alguma coisa. Então vai lá e curte. Tudo que a pessoa faz, ele tem que curtir. Senta no chão, brinca com as crianças, curte aqueles 2 minutos, 10 minutos, 200 minutos. É agora, aqui, 100%. Por isso que eu falei para vocês, é o shiur do momento. O que é shiur do momento é não fazer tudo velocidade 2. Não viver a vida em velocidade 2, porque a gente vive o amanhã e o ontem. Não existe mais presente. Nas conversas também, a gente está conversando com alguém. Pessoa, quem já escuta uma piada, ele já pula para ver se ele já conhece a piada, depois ele volta e repete a piada de novo e vê se ele já... Habib, curte a piada, ou não escuta se não quiser. Aprende a escutar as coisas no volume 1. Em vez de escutar 3 piadas por dia, escuta uma e curte ela. Pronto. A ansiedade, pessoal, escutem isso no nosso processo final aqui do shiur, é estar vivendo sempre o depois. Eu estou preocupado com amanhã. Com quem meu filho vai casar, como eu vou pagar a conta, como eu vou comprar apartamento para ele, quando que eu vou fazer nas férias, como vai ser, eu preciso viajar, mas talvez meu filho vai ficar de recuperação, mas é sempre estar preocupado com o amanhã. Hineni, que Avraham Avinu falou, é o motto do shiur de hoje, Hineni, eu estou aqui, é viver o agora. A ansiedade é estar vivendo o amanhã, preocupado com amanhã e nem ver agora. Um dos grandes, eu lembro que uma das aulas de oratória que eu fiz, o professor trouxe um tópico que a gente tinha que preparar alguma das palestras lá para treinar oratória, e ele trouxe o nome de um grande homem que, das preocupações que eu tive, esse homem falando, grande parte delas nunca aconteceram na minha vida. Esqueci o nome do autor, mas ele me contou, ele falou, as maiorias das preocupações que eu tive na minha vida nunca aconteceram. Quer dizer, a ansiedade acaba virando uma doença mesmo. E lembrem disso, meus queridos, com uma alahá. No Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Aleph, que fala sobre alahot Kiddush, existe uma alahá que a gente precisa olhar para as velas sexta-feira à noite no Kiddush. Quando a pessoa vai fazer Kiddush sexta-feira à noite, ele olha para as velas que a esposa acendeu, que quem acendeu na casa, e olha para as velas, e durante a brachá, Borei Peragefen, olha para o copo de vinho. Por quê? Então, olhar para as velas é para a pessoa entrar no mood de Shabbat, e olhar para o vinho é para a pessoa, está escrito, Shelo yachsiach da'ato, diz o Mishnah Berurah, Havetz Chaim explica, para que a pessoa não brisa, não viaja, não sai do momento. Olha para o vinho, foque em alguma coisa para poder te trazer de volta. Na vida inteira é assim, a gente precisa focar em algo para trazer a gente de volta. Porque o pessoal no Kiddush, o pessoal pode estar pensando já na janta, a pessoa está pensando que não conseguiu fechar o negócio no trabalho, ou mesmo se ele for um tzadik no Dvar Torah que o filho vai falar, ou na sobremesa, mas peraí um minuto,
Hineni é curtir agora, curte o Kiddush. Escuta a mitzvah da Torá, de escutar o Kiddush sexta-feira à noite, que Hashem criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Olha para o vinho para focar, assim diz Alahá. A gente termina com uma história. Um dos grandes homens do mundo das drashot, em especial, era chamado Rav Yaakov Galinsky. Rav Yaakov Galinsky vivia em Bialystok, na Yeshiva. Ele estava perdendo aquele fogo de estudo, assim me conta. Ele falou que ele precisava de alguém para dar um chacoalhão nele, dar uma acordadinha nele. E aí falaram para ele, olha, vai para Novardok, uma outra cidade lá em Novardok, lá tem uma Yeshiva, a famosa Yeshiva de Novardok, procura um aluno mais velho que tem lá, e você vai conseguir reacender aquela sua vontade de estudo. Tá bom. Pegou, viajou de Bialystok para Novardok, que era longe, naquela época, certeza, e de repente ele chega em Novardok, seguindo a orientação do Rav dele, e perguntou para ele, olha, mas quem você está procurando? Ele falou, eu nem sei quem eu estou procurando. Me falaram para procurar uma pessoa mais velha. Vai ficar difícil, vim até aqui, não sabe quem você está procurando, como a gente pode te ajudar? Até que o homem que recebeu ele, um homem muito inteligente, falou, olha, tem uma sinagoga, não aqui na Yeshiva, um pouco mais para lá, algumas esquinas para baixo, e vai lá, naquela sinagoga, pega um livro de Mussar, e depois você estuda um pouquinho, depois você vai voltar aqui para Novardok, eu acho que você vai conseguir se resolver. Mas o menino falou, Rav Yaakov Galinsky naquela época falou, quando era pequeno, falou, olha, mas eu vim, me pediram para vir para cá, para Yeshiva, para escutar alguém mais velho. Ele falou, não, vai para a sinagoga lá, estuda um pouquinho, depois você volta para cá, você vai estar pronto para entender. Bom, ele obedeceu, ele foi para aquela sinagoga, óbvio que a pessoa que deu essa dica para ele tinha uma segunda intenção. Ele chega nessa sinagoga lá, perto da Yeshiva de Novardok, com algumas esquinas, e ele escuta um jovem no Ezrat Nashim, repetindo uma frase, que na verdade era nada mais nada menos que um pedaço da Gemara do Tratado de Eruvin, na página 54a. E esse homem repetiu algumas vezes a seguinte frase, Chatov ve'achol, Chatov ushti, pega e come, pega e bebe. De alma de aslinan minei, que hilula dami. Porque esse mundo que nós vivemos é igual uma festa. Ou seja, a festa termina. E de novo, ele escutou do outro lado da cortina, ele estava no lado da sinagoga onde tinha os homens, não tinha ninguém na sinagoga, mas ele escutou do outro lado onde ficava o Ezrat Nashim, as mulheres. Chatof ve'achol, pega e come, chatof ushti, pega e bebe. De alma de aslinan minei, esse mundo que a gente vive, ele é passageiro, ele não dura para sempre. A gente também não dura para sempre nele. Que hilula dami, é uma festa, termina rápido, alguma hora vai terminar a festa. E ele escutou isso durante meia hora. E ele conta que ele nunca mais precisou voltar para a Yeshiva de Novardok, ele saiu daquela sinagoga e voltou direto para Bialystok, e depois virou o grande Rav Yaakov Galinsky. Anos depois, ele foi se informar quem era aquele homem que ficou repetindo aquela frase que fez um impacto gigante nele. Era nada mais, nada menos do que Rav Yaakov Kanievsky, pai do Rav Chaim Kanievsky, mais conhecido como Stipler Gaon. Chatov ve'achol, come. Mas comer, mesmo em comida, curte, bebe, talvez o Stipler quando estudou bebe Torá, tudo. De alma de aslinan minei, que esse mundo que a gente vive, queridos, ele é finito. E a gente vive, Bezerra Hashem, com saúde de 120 anos, a gente também é finito no mundo. Que hilula dami, é igual uma festa. Curte o momento. Curte o shiur do momento de verdade, é o que a gente falou no começo do shiur. Que a gente possa viver, saber que tem o passado que passou, viver o presente e o futuro, quem cuida dele é a Kadosh Baruch Hu. Semana maravilhosa para a gente, que a gente possa viver o maior presente do mundo, que é viver o nosso presente.